Olá, boa tarde para você que sintoniza a rádio Band News FM Salvador 99,1. Sou Patrícia Tosta, de volta aqui ao Frequência Baiana nesta segunda-feira com muito prazer, claro, ao lado do Felipe Costa, do Renato Cordeiro, trazendo para você as principais notícias desta segunda-feira. Felipe, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Deixa o tempo resolver, se tiver que acontecer, vive. 5 horas mais 7 minutos pode parecer tanto estranho, pode não parecer muito a ver com o tema do programa de hoje, mas acho que até os pequenos trechos que a gente deixou passar já sinalizam um pouco a que o tema do Frequência Baiana de hoje veio. E eu tenho minhas suspeitas de que, confirmando alguns estereótipos a respeito dos homossexuais, de que eles têm bom gosto, de que Maria Bethânia é uma das grandes referências entre muitos daqui da Bahia, pelo menos que eu conheço. A partir de hoje, os homossexuais poderão casar no civil, conforme decisão da Corregedoria da Justiça da Bahia. A base foi a avaliação do Supremo Tribunal de Justiça de dar um novo tratamento para núcleos familiares. A gente vai falar um pouco sobre o que significa isso para os LGBTs, de qual casamento a gente está falando, em um momento, inclusive, em que a instituição tem sido posta em xeque pelos heterossexuais, inclusive, e quais as perspectivas que a gente pode ter a partir daí. Em nosso estúdio, nós recebemos hoje o psicólogo e mestrando em Cultura e Sociedade, Gilmaro Nogueira. Muito bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Obrigado, boa noite a todos. Bom, Gilmaro, casamento civil é considerado uma conquista, né? Mas acontece em uma época em que, entre os heterossexuais, a gente percebe isso, eles têm se mostrado um tanto menos interessados na formação de família segundo um modelo tradicional. A gente pode dizer que o interesse da parte da comunidade LGBT pelo casamento se dá mais pelos instrumentos jurídicos que são associados ao casamento do que ao modelo que está por trás dele? Sim, eu acho que é possível pensar nos efeitos jurídicos do casamento. O casamento não dá para dizer que está em desuso entre os heterossexuais, mas nós temos outras possibilidades, as famílias que não se constituem da mesma forma. E acho que entre os LGBTs o maior pensamento é a questão da herança, a questão de uma extensão de direitos. Através do casamento se conseguir outros direitos também. E não apenas construir um modelo, o mesmo modelo de família. Acho que seria um equívoco pensar assim. Embora alguns sujeitos eles pensem que com o casamento eles conseguem fazer uma extensão simbólica da identidade homossexual, como se ela fosse mais aceitável por poder ser aceita juridicamente no casamento. E essa bandeira, ela difere, até suponho talvez em termos de intensidade em que se lutou por ela, né? Da própria união estável, não? Sim, porque na união estável, né, você precisaria de muito mais requisitos para que isso fosse reconhecido. Viver algum tempo, provar que moravam juntos. E agora, no casamento, as pessoas elas têm um reconhecimento de que esses afetos são elegíveis, são reconhecidos pelo poder público. Nisso há uma diferença, mas também não dá para dizer que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele tem a mesma importância dentro do movimento social e para todos os gays. Né? Para alguns não é, digamos assim, a prioridade. Assim como suponho que também não é para muitos heterossexuais, né? É bem diverso. Exato, e até mesmo comentando essa questão, se o fato de estar casado está no papel, né, como acontece também entre os heterossexuais, com esse casamento agora firmado, tendo o aval de um juiz, se isso flexibiliza, se isso muda também alguma coisa na questão da mentalidade com relação ao preconceito. Então, algumas pessoas acreditam nisso. Eu não acredito. Eu não acho que isso seja que a gente possa fazer essa extensão. Pela seguinte questão. Entre as pessoas que acreditam, tem um deputado, Jean Willis, que ele pensa da seguinte forma, que o casamento entre um negro e uma branca, ele iria reduzir o racismo. Mas só que não reduziu. Né? A gente vê que o racismo continua. Então eu continuo achando que o casamento ele não vai diminuir a homofobia. Eu penso o casamento como uma conquista de direitos, porque assim, se existem duas pessoas que querem casar, eles precisam ter o mesmo direito do que qualquer outro sujeito. Mas pensar de que isso vai diminuir a homofobia, eu não acredito. Mas assim, nós não temos dados ainda para afirmar que isso seja possível. Eu estou dizendo apenas de uma crença. Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas. E o Frequência Baiana de hoje sintoniza com uma decisão da Justiça que é considerada uma grande conquista dos LGBTs. A partir de hoje, os homossexuais que quiserem casar no civil
podem levar os documentos em qualquer cartório, realizar a união civil e obter o registro. Aliás, Patrícia acabou de responder uma pergunta do ouvinte Reginaldo Brito no Twitter, ele perguntando se já pode fazer, o que é que se pode fazer para realizar esse reconhecimento, pode ir direto ao fórum fazer o casamento ou precisa de algum advogado? Então a gente já está aí dizendo mais ou menos como é o procedimento, a gente vai ter detalhes ao longo dessa entrevista. E a decisão foi assinada pelo corregedor das comarcas do interior, o desembargador Antônio Pessoa Cardoso, e pela corregedora-geral da Justiça, Ivete Caldas, que comenta a medida. Acrescenta essa possibilidade das pessoas do mesmo sexo poderem requerer habilitação de casamento com a mesma documentação. O procedimento é o mesmo do casamento comum, dos casamentos entre as pessoas de sexos diferentes. Na realidade, o que o provimento fez foi consolidar várias decisões a partir da Constituição Federal, a partir de outros entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. A própria Lei Maria da Penha já também traz desde 2006 essa possibilidade, e o que fizemos aqui a nível de corregedoria geral e do interior, de consolidar todos esses entendimentos, possibilitando a habilitação de casais do mesmo sexo para o casamento civil. De acordo com a juíza, a base foi a decisão do Supremo Tribunal de dar novo tratamento para núcleos familiares. Os mesmos direitos que o casal dos sexos diferentes tem em relação ao casamento, com a consolidação do casamento civil, os do mesmo sexo também terá. Não tem diferença nenhuma. O que nós temos é que respeitar a natureza humana, principalmente, e o judiciário tem dever funcional de estar à frente e de tomar essas providências, independente de soluções legislativas que venham a consolidar essa situação. Em nosso estúdio, psicólogo e mestrando em Cultura e Sociedade, Gilmar Nogueira. Uma expectativa mais comentada é de que, a partir dessa decisão, vai se tornar mais fácil para os casais homossexuais o procedimento de adoção de crianças. Você diria que esse é um desdobramento mais importante ou até mesmo se muda, não muda, mas amplia a ideia, a configuração de família que tínhamos até então? Acho que sim, a ideia de família estava muito ligada à heterossexualidade. Você precisava de um pai e de uma mãe. Na verdade, nem entre os heterossexuais as coisas acontecem dessa forma. Hoje você vê muitas famílias que têm apenas uma mãe e outras pessoas em volta. E aí acho que um dos desdobramentos é a ampliação do conceito de família, que não está mais ligado a sexo, mas a afeto e amor, e a possibilidade de adoção, que passa a ser ampliada agora. Você diria que, pela falta de repertório de casa, né, de uma pessoa que, por exemplo, vai constituir família, né, uma pessoa que é integrante da comunidade LGBT vai constituir uma família que é muito diferente daquela em que ela cresceu. Suponho que vai ser uma realidade de boa parte delas. Você acredita que essa falta de repertório pode, de alguma forma, tornar um tanto mais difíceis, assim, para se conseguir criar referências de como agir, de como proceder? Ou você acha que é uma situação absolutamente compatível com aquela experimentada no seu familiar, mesmo que o seu familiar tenha sido, digamos, heteronormativo? Eu acho que outras possibilidades vão se abrir, outras referências, né? Os sujeitos, a partir do momento que eles assumem uma identidade sexual, eles começam a ter que desenvolver comportamentos, aprender a lidar com preconceito, aprender a lidar com referenciais, buscar outros elementos. E acho que essas novas modalidades de família, né, essas novas possibilidades jurídicas, porque elas já existiam, apenas não estavam no campo jurídico. Isso vai possibilitar que esses sujeitos agora eles tenham essa legitimidade para então desenvolver esses referenciais. Mas, por exemplo, você já tinha indivíduos que de outras formas faziam adoção, criavam filhos. Isso não vai acontecer apenas agora. Agora isso vai ganhar amplitude. É claro que, como a gente estava até comentando aqui nos bastidores, a própria sigla LGBT a gente está usando aqui por falta de um termo melhor, já que a gente sabe que o espectro de possíveis sexualidades é um tanto maior do que o que sinaliza o LGBT. Mas você conseguiria imaginar dentro dessa pequena sigla determinados perfis que podem ser um tanto mais contemplados com a decisão que nós temos agora, com esse favorecimento ao casamento civil? Alguma demanda mais forte nesse sentido dentro da comunidade LGBT?
Acho que os homossexuais de classe média alta são mais favorecidos, porque o casamento vem justamente para pensar herança, pensar bens e direitos. Tem um filme chamado Desejo Proibido, em que duas mulheres são casadas, moram juntas, vivem juntas, uma delas morre e a outra fica sem nada, perde até a casa que elas construíram. Então, na verdade, a classe média e a classe alta, eles são os mais favorecidos, porque o casamento, ele visa garantir esses direitos. Não dá para dizer que nas classes populares, os sujeitos de baixa renda também não queiram casar. Seria um erro dizer isso. Mas os mais favorecidos são aqueles indivíduos que desejam assegurar os direitos financeiros, a herança. Agora, o que a gente percebe sempre é que essas questões envolvendo direitos, né, de homossexuais sempre acabam sendo muito respaldadas na justiça e a gente vê muito pouco sendo feito pelo legislativo brasileiro. Como é que os grupos LGBTs podem exercer algum tipo de pressão sobre o legislativo para que ele também atenda essa demanda cada vez crescente da sociedade? É porque não existe assim em si um desejo do legislativo. Na verdade, o que existe são políticas pensadas a partir de acordos. E os grupos fundamentalistas, eles têm conseguido muitos acordos, fechar muitos acordos. Então, ainda para os LGBTs é muito difícil, porque nós temos uma bancada. Nós não temos uma bancada LGBT forte. E aí essas conquistas vêm, sobretudo, pelo judiciário. O executivo tem, de certa forma sido inerte, né? A presidente, alguns governadores não têm peitado e conseguido implementar essas políticas. O legislativo está muito refém de algumas bancadas conservadoras, e aí o judiciário que tem comprado essa briga. Mas aí, um dos problemas quando vem através do judiciário é que levanta uma série de resistências. Mas nesse momento é através da justiça.